A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Está no ar a primeira edição do Momento Cultural do Universidade 93,7. Bom dia, eu sou Larissa Vitória. E eu sou Natália Janete. Bom dia, Larissa. Bom dia, ouvintes. No programa de hoje, vamos conhecer algumas opções de lazer na Grande São Paulo. Teremos uma feira de antiguidades com música em Pinheiros, Um restaurante de comida árabe no Paraíso, um instituto de fotografia e um cinema na Avenida Paulista, uma feira de artesanato em Embu das Artes, uma festa junina de colégio, um dos maiores equipamentos culturais paulistanos na Rua Vergueiro e um memorial da resistência no centro da capital. Tudo isso agora no Momento Cultural Universidade 93,7. Natália, você já ouviu falar de Embu das Artes? Já ouvi sim, Larissa, e inclusive visitei algumas vezes com os meus pais. Eu fui até lá em um sábado e conheci uma feira de artesanato com muita tradição e cheia de histórias e pessoas curiosas. O pintor Vanderlei Siuf, por exemplo, já expõe suas obras na cidade há mais de 50 anos e conversou um pouquinho comigo. Você sabia que, a menos de 25 quilômetros da capital paulista, existe um município com uma vocação artística tão forte que até no nome está presente? Estou falando de Embu das Artes, cidade da Grande São Paulo que abriga uma das maiores feiras de artesanato do estado. Quadros, móveis, bijuterias, instrumentos musicais, roupas, plantas ornamentais. Você pode encontrar de tudo aos finais de semana na Feira de Artesanato de Embu das Artes, que, aliás, completou 50 anos em 2019. Mas a história da arte e dos artistas de Embu começou antes mesmo disso, por volta dos anos 30. Porém, foi no final dos anos 60 que a cidade passou a atrair muitos hippies e outros artistas que expunham seus trabalhos aos finais de semana e deram origem à feira de artesanato. Eu vim de Minas Gerais para São Paulo há muitos anos e não tinha a menor ideia do que era Embu das Artes. Eu conheci lá no centro uma figura maravilhosa, o poeta Solano Trindade, e ele falou: "Por que você não expõe lá em Embu?" E eu perguntei onde ficava e vim para cá visitar o Salão de Artes. Achei muito curioso que uma cidadezinha tão pequena, naquele tempo era menor do que hoje, tivesse um Salão de Artes. Vim para cá, participei do Salão de Artes em 65 e fui até premiado, e aí gostei da cidade. Em 2009, a feira já existia há 40 anos e a cidade já era nacionalmente conhecida como Das Artes. Nesse ano, o prefeito local iniciou o processo para que Embu das Artes se tornasse seu nome oficial. Em 2011, após 66% da população se mostrar favorável em um plebiscito, o nome foi oficialmente adotado. Segundo a Secretaria de Turismo, Embu recebe cerca de 30 mil pessoas que vêm do mundo inteiro a cada final de semana. A gente já vem aqui há muito tempo, já mais de 5, 6 anos já que a gente vem. Já, por volta de 10 anos já a gente visita. A comida é excelente, o ambiente é muito seguro, em São Paulo, assim, é próximo de São Paulo. A gente tem muita novidade, muita arte cultural, então a gente tem um ambiente que favorece você vir e você conhecer várias culturas, na questão de artesanato principalmente, Culturas de outros estados também, até o intercâmbio entre vários países que você vê pessoas do mundo inteiro aqui visitando. Entre anônimos e famosos, algumas histórias curiosas acontecem em Embu. O cantor Mick Jagger, por exemplo, bateu a cabeça em um poste da Viela das Lavadeiras em 1995, enquanto fugia de fãs alucinados. A Viela, aliás, com suas lojas de móveis e antiquários emoldurados por flores rosadas e música ao vivo, é um dos destaques. Embu conta atualmente com mais de 500 expositores que se espalham pelas ruas, ladeiras e vielas da cidade. Além da Feira de Artes, quem visitar Embu também pode conhecer o Museu de Arte Sacra dos Jesuítas. Construído no final do século XVII por padres da Companhia de Jesus, o complexo do qual o museu faz parte foi o primeiro bem tombado pelo IPHAN no estado de São Paulo. O museu abriga um acervo único da arquitetura e arte barroca paulista, além de diversas peças talhadas por índios na madeira, e funciona de terça a domingo entre as 9 horas da manhã e 5 da tarde. A cidade de São Paulo é conhecida também por sua diversidade na culinária. A repórter Rebeca Gompertz foi conferir a movimentação de um dos restaurantes árabes mais antigos e tradicionais da cidade. Bom dia, Rebeca. Natália, Larissa, bom dia. Eu sou Rebeca Gompertz e estou aqui na Paraíso para contar para vocês sobre um dos restaurantes árabes mais tradicionais de São Paulo.
Ele foi inaugurado em 1973 e desde então vem encantando paulistanos com suas deliciosas esfirras, kaftas e shawarmas. O restaurante leva o nome do seu fundador, Halim Sultan, que veio do Líbano em 1964. A fundação do restaurante que existe hoje na rua Doutor Rafael de Barros só aconteceu depois do sucesso de um outro estabelecimento da família no Brás. Foi quando eles perceberam que boa parte dos imigrantes que moravam perto deles precisavam de um restaurante típico na região. Vamos escutar agora a opinião da Maria Cecília, que é cliente do restaurante há muito tempo. Maria Cecília, qual é o seu prato favorito? É o hummus. Eu não como muita carne e isso dá muito trabalho para fazer e é muito bom o hummus aqui. Difícil de fazer? Convidamos o chefe amador Felipe Sanches para nos explicar a receita deste que é um dos pratos árabes mais conhecidos. Então, para fazer o hummus você vai precisar de um pouco de grão de bico, um pouco de tahine, que é uma pasta de gergelim, né, que é típica da cozinha árabe. Você vai precisar um pouco de limão, um pouco de alho, sal, um pouco de pimenta do reino. Eu gosto também de colocar pimenta caiena, um pouco de azeite. E é isso. Aí você vai pegar o grão de bico e vai colocar ele na panela de pressão e vai deixar cozindo por uns 30 minutos. Assim que ele amolecer, né, você vai colocar ele num liquidificador ou num processador. Você vai triturar ele e junto com ele você vai triturar um pouco, você vai colocar o tahine, o limão e o azeite direto assim juntos. Aí bater. Aí você vai bater até chegar numa consistência legal. E é isso, basicamente. Aí você serve. E é aí que eu gosto de colocar essa pimenta, né? O cardápio do restaurante que visitamos na Paraíso costuma ser elogiado pelos clientes. Aqui são servidas desde as tradicionais esfirras até as criações da própria casa. A uzi, por exemplo, é uma massa folhada recheada de carne, arroz e castanhas, inventada na cozinha deles. Deu até fome, né, Larissa? Deu sim, Natália. Parece muito gostoso. A Praça Benedito Calixto, tradicional no bairro de Pinheiros, abriga uma feira de variedade aos sábados. A repórter Giovana Jarandilha foi conferir de perto a seleção de antiguidades do local. Em especial, os discos de vinil, que estão fazendo um retorno entre os amantes da música. Bom dia, Larissa. Bom dia, Natália. Estou na Praça Benedito Calixto, tradicional no bairro de Pinheiros, em São Paulo, na feira que acontece todos os sábados desde 1987. A feira já faz parte do mapa turístico de São Paulo e conta com 320 expositores que apresentam seus produtos artesanais, obras de arte, antiguidades e, claro, muita música. Mesmo em eras em que plataformas digitais de streaming tomaram conta da maneira de se escutar música, a qualidade do som é prioridade para os amantes da música que adquirem vinis. Seja pela estética vintage ou pelo prazer da experiência, os vinis estão fazendo um retorno, inclusive, na feira. João Pacheco expõe discos e CDs na praça desde 1991, quando começou a trocar os vinis da sua coleção particular. A volta, para ele, é muito clara. A gente brinca que tem a moda do vinil, né? Porque o que acontece, pessoas na tua idade, né, que não viveram assim o auge do vinil e tal, meio que pra mim, pelo menos, parece uma moda, né? Que vai durar algum tempo, né? O pessoal compra esses toca-discos, não tem qualidade de som nenhuma, né? E agora eu vou comprar um vinil. Pra mim, que eu sou mais velho, é meio estranho, né? Já Pedro Marcos Provazzi está na Benedito Calixto há pouco mais de um ano. Antes disso, vendia vinis só em Santo André, na Feira Livre do Vinil, especializada em LPs e fundada por ele há 15 anos. Aqui em São Paulo, instrumento de sopro é difícil vender. Em Santo André, São Bernardo e São Caetano, aí a parte de metaleira vai melhor. Aqui não, aqui é mais, parece que o pessoal não é muito chegado, parece que a turma aqui é mais para guitarra, guitarra, baixo. Da sua coleção de mais de 13 mil discos, ele escolhe os vinis mais populares para trazer para Benedito Calixto. E o que você trouxe de vinil aqui para cá? Tem todos os estilos, tem MPB, tem psicodelia brasileira, tem rock dos anos 60, 70, tem de tudo um pouco.
A feira fica aberta das 9 da manhã às 7 da noite, todos os sábados, numa travessa da rua Teodoro Sampaio. E aí, Natália, ficou com vontade de comprar algum disco? Fiquei sim, quero comprar todos. E agora, vamos falar um pouco de fotografia. O Instituto Moreira Salles está sediado na Avenida Paulista. Com exposições temporárias e fixas sobre diversos fotógrafos ao redor do mundo, sua biblioteca conta com um acervo de 30 mil exemplares. A repórter Beatriz Gomes foi lá conferir a estrutura desse instituto. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Beatriz Gomes. Hoje eu estou no Instituto Moreira Salles, o IMS. Sediado na Avenida Paulista, número 2424, o prédio foi inaugurado em setembro de 2017 e abriga toda a programação organizada pelo Instituto na cidade de São Paulo. O IMS Paulista conta com 9 andares. Neste momento, estamos no 9º andar do prédio, onde geralmente ficam exposições de longa duração, além de projeções, acesso digital ao acervo e salas para atividades voltadas ao público. O 8º, 7º e 6º andar são as galerias, que abrigam as exposições temporárias. O 5º andar, denominado Praça IMS, é onde tem a recepção, a bilheteria, guarda-volumes, uma livraria voltada para a fotografia e um café, além de uma vista incrível para a Avenida Paulista, que é ponto de parada obrigatória dos visitantes. O 4º andar é reservado aos banheiros. Já no 3º andar tem o Cine Teatro, um auditório voltado para a exibição de filmes, shows, debates e palestras. No 2º andar tem salas de aulas para os cursos e palestras disponíveis no espaço. No 1º andar tem a biblioteca com imenso acervo especializada em fotografia aberta ao público. No térreo tem a entrada e um restaurante. Enquanto aguardava o horário de ir ao cinema, Maria Alice entrou pela primeira vez no Instituto Moreira Salles e nos conta se pretende voltar a este local. Funciona durante a semana, então. Aí eu posso vir com uma amiga, eu achei muito interessante. Muito legal. Júlia e Jamil frequentam bastante o Instituto Moreira Salles. E eles nos contam o porquê você deveria visitar também este instituto. Vim uma vez na exposição da... Esqueci o nome da fotógrafa sobre os indígenas. A Cláudia Andujar. Cláudia Andujar, exatamente. Foram os 3 andares, não é? Muito legal, muito bacana. Gratuito, né? Ótimo. Tem uma parte em audiovisual, que é um tetraedro, né? Que é um espaço enorme, que fica com várias imagens junto com a música, muito bacana. Legal. Hoje a gente ficou no Mirante mesmo, a gente tá com tempo de sobra, a gente foi gastar um tempo aqui em cima. Eu tava vendo ali o que tá acontecendo, eu já quero ver uma exposição de um fotógrafo que é bem legal. Mark Ferris. Que ele fala sobre o território brasileiro. Ele é muito legal, eu já vi obras dele. Aí eu tava vendo enquanto estava no telefone e falei, olha, quero visitar, quero ver a exposição. Então vocês indicam, mesmo que seja pra ver o Mirante rapidinho. Sim, vale a pena. Beatriz, o que você achou do Instituto? Oi, Natália, tudo bem? Eu gostei muito da visita ao Instituto. É um prato cheio para os amantes de audiovisual e fotografia. E o que você achou mais interessante em sua visita? Então, Larissa, eu achei muitas coisas interessantes. Porém, o que mais chamou a minha atenção foi o último andar, que conta com exposições de maior duração. No dia que fui, tinha um espaço dedicado à reprodução de vídeo sobre a exposição daquele andar. Além de telas interativas onde o espectador poderia selecionar o fotógrafo e o tema da foto e ver informações sobre o enquadramento, dar zoom e ver detalhes da imagem ampliada. Eu amei demais. E é quase impossível falar de espaços de lazer na cidade e não se lembrar dos centros de cultura. O maior deles, o Centro Cultural São Paulo, foi criado na década de 80 e tem como propósito ampliar o acesso de diferentes grupos sociais às mais diversas atividades. A repórter Camila Mazotto visitou o lugar e conversou com alguns de seus frequentadores. Em uma das saídas da estação Vergueiro, linha azul do metrô, encontra-se um dos primeiros centros culturais multidisciplinares do Brasil, o Centro Cultural São Paulo. O lugar foi inaugurado em 1982 e a princípio foi pensado para ser uma grande biblioteca pública, mas aí o projeto se expandiu e, inspirado em centros culturais internacionais, passou a considerar, além da biblioteca, um teatro, salas de cinema, ateliês, espaços para exposições e exibições de música. Tudo isso é claro gratuito ou oferecido a preços acessíveis, e as possibilidades de uso do espaço são quase infinitas. Vamos conhecer algumas delas e o que as pessoas acham daqui? A gente veio em
ensaiar a dança, porque tem essa parte do vidro, né, que serve como espelho. A gente tá fazendo aula de dança, a gente aproveitou pra vir aqui que dá pra ensaiar. E é o meu lugar favorito de São Paulo. É um ambiente que é bem acolhedor, tem muita coisa, tem a biblioteca, tem sempre muita exposição, tem muita coisa. O ambiente em si é muito agradável. Eu comecei a frequentar no começo desse ano. Aí eu sempre venho aqui sempre que possível pra dançar, pra ficar com os amigos, mas pra dançar mesmo. O treino breaking, dança de rua, são movimentos parecido com acrobacias. Os grupos de dança são uma das principais marcas do espaço. Não é à toa que o corredor onde os ensaios acontecem é conhecido como Corredor da Dança. Mas os locais destinados à leitura e aos estudos também reúnem dezenas de pessoas. O frequentador do centro tem acesso à biblioteca Sérgio Millier, onde se encontra o maior acervo do local, a Alfredo Volpi, especializada em livros de arte, a Gibiteca Enfio, de histórias em quadrinhos, e ainda a Louis Braille, que apresenta coleções de livros em braille e audiolivros, e a Biblioteca de Culturas Surdas, com acervo e atendimento especial para o público surdo. Há também os que preferem estudar próximos ao corredor da dança. Estudar com esse barulho todo? Consigo, estou assim, botei o fone aqui, agora eu estou só estudando, aí eu venho pra cá primeiro, estudo um pouco e aí eu vou pra faculdade. E apesar da predominância do público jovem, a terceira idade também marca presença no espaço. Quanto tempo o senhor frequenta aqui? Há bastante tempo, desde a década de 80. Às vezes eu venho ler, venho na biblioteca, às vezes eu fico aqui no meu celular, nos meus contatos. Há inclusive um grupo da terceira idade, formado por pessoas de diferentes nacionalidades, que se reúnem diariamente para jogar xadrez. O bacana daqui é que tem pessoas de outros lugares. E todos tem um que é lá da Coreia. De Cuba? Tem o de Cuba, o Chile, é do Chile. Porque xadrez é uma língua que você joga e vai conversar. A pessoa que joga lá na Austrália está jogando o mesmo jogo com as mesmas regras e você não precisa ter muito diálogo. É só sentar na frente dele e jogar e fazer o movimento com a peça. E pouca gente sabe, mas o Centro Cultural também tem 2 jardins suspensos. Um deles já foi até batizado por alguns como Praia Paulistana, já que o lugar oferece uma boa vista da cidade e a oportunidade de tomar sol, ler um livro, de se encontrar com os amigos ou apenas dar uma pausa em meio à rotina da cidade de concreto. Do Centro Cultural São Paulo, Camila Mazotto. De segunda a domingo, o Centro Cultural São Paulo fica aberto das 9 da manhã às 10 da noite. É possível também agendar visitas mediadas ao local. A programação de atividades culturais pode ser encontrada no site centrocultural.sp.gov.br. E aí, Camila, deu para notar que, como você disse, há inúmeras possibilidades de uso do Centro Cultural, né? Você já tinha participado de alguma ou foi sua primeira vez lá? Então, na época em que eu estava estudando para o vestibular, eu fui algumas vezes ao Centro Cultural para estudar. As bibliotecas de lá, de fato, são enormes, também é como estudar em mesas ao ar livre, e o que é um ótimo auxílio aos estudos é o fato do Wi-Fi de lá ser livre, então isso ajuda bastante na hora de fazer pesquisas e trabalhos, né? E vocês, já foram ao Centro Cultural São Paulo ou em algum outro da cidade? Eu já fui ao Centro Cultural São Paulo e adorei. Em 2019, o golpe de 64 que deu origem à ditadura civil-militar completou 55 anos. Mesmo assim, há uma onda de esquecimento sobre o que de fato aconteceu na época. Justamente por isso, aqui em São Paulo temos um aparelho cultural que tem como um de seus objetivos preservar a memória de períodos autoritários do país. Assim, vamos acompanhar a reportagem de Jonas Santana. Bom dia, Jonas! Bom dia, Natália, Larissa e ouvintes. Eu estou aqui no Memorial da Resistência de São Paulo, que fica localizado no centro da capital paulista. O Memorial é uma instituição dedicada à preservação das memórias da resistência e da repressão políticas do Brasil republicano por meio da musealização do edifício que foi sede do Departamento Estadual de Ordem Política e Social de São Paulo, o DEOPS, uma das polícias políticas mais truculentas do país, principalmente durante o regime militar. O Memorial da Resistência divide esse edifício com a Pinacoteca e seu programa de exposição tem 2 segmentos principais, exposições de longa duração e exposições temporárias. Henrique veio do interior de São Paulo para visitar pontos culturais da capital, inclusive o Memorial da Resistência. Hoje é o segundo lugar que a gente está visitando. Mais cedo a gente foi no Memorial do Holocausto, aqui perto também. E aí aproveitamos para conhecer o Memorial da Resistência. Por que esses temas te atraem?
A história me atrai bastante, né? Sou fascinado pela história e gosto de estar sempre revivendo ela, né? A gente aprende muita coisa na escola, mas com o cotidiano, com o dia a dia, a gente acaba esquecendo um pouco, né, da nossa história, e é importante revivê-la, né? Porque acho que a história marca muito e traz muito aprendizado, então ela é fundamental para que a gente não cometa os mesmos erros. No térreo do memorial estão localizadas as exposições de longa duração. Há 4 celas que podem ser visitadas e cada uma delas tem uma proposta diferente. Aqui eu estou, é possível ouvir relatos e histórias contadas por ex-presos políticos que foram vítimas da repressão na ditadura militar, quando aqui era ainda o DEOPS. Giovana trouxe sua amiga Ana para visitar o memorial pela primeira vez. E tá sendo muito forte, né? Ver tudo que eles passaram, tudo que eles sofreram. E acho importante as pessoas virem aqui para conhecer e saber, né, da história e da real verdade. O que mais te chocou aqui? Na verdade, eu acho que entrar nesse quarto, a primeira vez que eu vim, eu entrei aqui, e no outro você tem um vídeo, né, você escuta, sei lá, foi na época que eu estava fazendo cursinho e eu estava passando pela fase da ditadura no Brasil, a gente estava estudando, e vim aqui, você olhar e falar assim, pô, isso tudo aconteceu de verdade, sabe? Essa é a nossa história. E ver que as pessoas estão na rua pedindo ditadura de novo, você fala, como essas pessoas nunca vieram aqui? Né? Elas têm que vir aqui, elas têm que sentir o que aconteceu, porque você entra aqui, você já sente, a história ela tá aqui nas paredes, ela tá no chão, em tudo que você olha. E você passar por aqui, você ver e ainda ir na rua e ouvir as pessoas pedindo bloco da ditadura, para mim é um absurdo. A visitação ao Memorial da Resistência de São Paulo acontece gratuitamente de quarta a segunda-feira, fechado às terças-feiras, das 10 às 17h30, inclusive nos feriados. O Memorial da Resistência fica no Largo General Osório, 66, Santa Efigênia, bem próximo da Estação da Luz e da Estação Júlio Prestes, ao lado da Sala São Paulo. Eu sou o Jonas Santana e agora é com vocês aí no estúdio. Quem quiser agendar uma visita monitorada ao Memorial da Resistência, é necessário entrar em contato em horário comercial pelos telefones DDD 11 3324 0943 e 3324 0944. Esse procedimento é recomendado a grupos de 10 a 40 pessoas. Para mais informações, acesse o site memorialdaresistenciasp.org.br. Estamos no mês das festas juninas e muitas escolas estão se organizando para comemorar. Natália, a sua escola costumava fazer festa? Costumava sim, e eu ia em todas. Em clima de nostalgia, a Júlia Mayumi foi visitar uma dessas tradicionais festas escolares e nos conta o que encontrou por lá. Quando eu vou na casa dela, falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, não sei se vou me segurar. Oi, Natália. Oi, Larissa. Aqui é a Júlia Mayumi e eu falo de uma festa junina em um colégio na Zona Norte de São Paulo. Olha, se essas festas um dia foram tradicionais da zona rural, hoje elas fazem parte do cotidiano de quem vive nas grandes cidades. Praticamente todos os finais de semana de junho e julho é possível encontrar uma festa dessas acontecendo em algum colégio. As festas são organizadas pelas coordenações e as professoras são responsáveis não só pela decoração de bandeirinhas, mas também por ensaiar as crianças, já que, como você que está me ouvindo provavelmente já viu, todas as turmas da escola costumam fazer uma apresentação de dança. A quadra se torna um palco improvisado e os pais, principalmente as crianças pequenas, se emocionam ao ver seus filhos dançando. As músicas costumavam ser sertanejas, mas de alguns anos pra cá, o country tem tomado conta da trilha sonora. Então, além do tradicional xadrez, também é possível ver chapéus de cowboy e coletes de couro. Mas as crianças vêm não só para encontrar os amiguinhos e dançar, mas também para brincar muito. Pescaria, bola na boca do palhaço e argola são as brincadeiras que tem que ter em toda a festa junina de escola. Mas e para os pais que não brincam? Bom, para eles sobra bastante comida. Milho, pastel, cachorro-quente, churrasco, algodão doce. Tem muita comida gostosa, que normalmente é feita pelas pessoas da cantina da escola. Olha, mas eu não sei dizer se o melhor da festa junina são as danças, as músicas, a comida, as brincadeiras. Pra mim, a melhor parte da festa junina é sempre a comida. Mas eu vou dar uma volta por aqui e ver o que as pessoas acham.
gosto de festa junina porque é um climinha frio e tem festa mesmo assim, então tem coisas para se esquentar no frio, eu acho bem legal isso. Eu gosto de festa junina porque tem vinho quente e pamonha. Tem muita comida e a bandeirinha me faz feliz. Churrasco, adoro comer churrasco em festa junina. A comida. Idem, comida. Nossa, depois dessa até fiquei com saudade das festas do meu colégio. Eu gostava da quadrilha. E você, Mayumi? Você já disse que gosta da comida, mas que tipo de comida? Eu gosto muito das que são feitas de milho. Eu acho que a minha favorita é a pamonha. E a sua, Natália? As minhas também. Eu adoro tudo que é feito de milho. Quem não gosta de ver um bom filme? Na cidade de São Paulo, não faltam boas opções para assistir os maiores lançamentos cinematográficos. Mas é a Reserva Cultural que se destaca para os fãs da sétima arte. Para entender o motivo disso, aproveitei um final de semana para fazer uma visita ao local e conversei um pouco com os visitantes. Localizada na Avenida Paulista, a Reserva Cultural é um cinema diferente, que você pode encontrar vários filmes fora do circuito popular. A dona Anita Moretti, por exemplo, veio aqui para assistir Memórias da Dor, filme que representou a França no Oscar de 2019. Ela é uma visitante recorrente do lugar. Eu venho sempre assistir a algum filme. Faz muitos anos, desde novinha. Mas a Reserva Cultural não é apenas para aqueles que não são muito fãs das grandes produções de Hollywood. Patrícia veio aqui para ver uma produção um pouco mais popular. O que você veio fazer aqui hoje? Vim ver o do Rockman, do Elton John. Antes de começar o filme, os visitantes podem matar a fome na lanchonete da reserva. Inspirada em uma pequena aconchegante cafeteria francesa, ela oferece croissants, café, tortas doces e salgadas e, é claro, o tradicional pão de queijo brasileiro. É aqui que encontramos Luan, vinda do interior de São Paulo e que está visitando a capital. Para ela, a Reserva Cultural não poderia faltar no seu mapa turístico. Estou aqui passeando e aproveitei para vir aqui ver o filme porque é cinema antigo e sempre quis conhecer. E as atrações do espaço não param por aí. Para quem está com muita fome, a Reserva Bistrô oferece um almoço completo para seus clientes, com direito a bebidas e sobremesa. Outra vantagem da reserva é a sua livraria. Para quem está esperando o filme começar e não tem fome, esse espaço é perfeito para passar o tempo e talvez fazer umas comprinhas. A Reserva Cultural fica localizada no número 900 da Avenida Paulista, ao lado do prédio da Gazeta. Intimista e acolhedora, esse é o local perfeito para se passar uma tarde inteira em São Paulo. Além dos filmes, da gastronomia e da livraria, a reserva também cedia vários eventos culturais. Aberta todos os dias da semana, as sessões começam a partir das 13 horas e vão até meia-noite. Para mais informações sobre eventos e filmes em cartaz, acesse o site reservacultural.com.br. E agora você já conhece algumas das atividades culturais mais interessantes de São Paulo. Com isso, o Universidade 93,7 fica por aqui. O programa de hoje foi apresentado por Larissa Vitória e Natália Gianetti. E contou com a participação e comentários de Beatriz Gomes, Camila Mazotto e Júlia Mayumi. As reportagens foram feitas por Beatriz Gomes, Camila Mazotto, Giovana Jarandilha, Jonas Santana, Júlia Mayumi, Larissa Vitória, Natália Gianetti e Rebeca Gumpertz. Obrigada pela audiência, tenha um ótimo dia. Obrigada e bom dia. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.